Olá, seja bem-vindo ao canal da Provance Saúde. Hoje nós vamos falar sobre auditoria de enfermagem e banco de sangue. Se você é enfermeiro auditor e trabalha, faz muita auditoria retrospectiva, certamente você já se deparou com algumas dúvidas na hora de auditar banco de sangue. Não é uma exclusividade sua ter dúvidas, né? A gente sempre tem. Por quê? Porque banco de sangue é uma coisa muito complexa, né? O sangue humano, ele é um material que ele não é passível de comercialização, ele não pode ser vendido. Tá? Ele é submetido a uma regulamentação muito rigorosa da Anvisa e do Ministério da Saúde, e são estes órgãos que determinam o que deve ser realizado de exames em cada uma das unidades de sangue que são coletadas, através dos doadores que doam sangue, devem ser testadas para depois serem utilizadas, administradas nos pacientes que precisam. Se você for ler um pouquinho, da história do sangue, dos bancos de sangue, da doação de sangue, muitos desses exames, eles são recentes. Eles não estão há muito tempo na história da medicina e da saúde. Até 1970, por exemplo, alguns dos exames que hoje são rotina, naquela época não eram feitos. E o que isso causou? Nós temos ainda muitas pessoas que foram submetidas a transfusões lá no passado, na década de 70, nos anos de 1970, e que por conta das transfusões acabaram adquirindo doenças que depois se mostraram ser doenças graves, doenças crônicas e muitas delas sem tratamento. Então, à medida em que as testagens foram evoluindo, que foi se tendo mais acesso a métodos diagnósticos, foi se estabelecendo testagem nas bolsas de sangue para evitar justamente isso, que você administra a um paciente, uma pessoa que precisa, um sangue portador de uma doença. Então, hoje nós temos um serviço de banco de sangue extremamente avançado, muito bem controlado pelos nossos órgãos oficiais, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e a exigência de múltiplas testagens em cima de cada uma dessas bolsas. E são justamente essas múltiplas testagens que causam um pouco de desconfiança na hora que a gente vai auditar a conta. Então, o que eu sugiro para você que é auditor e que frequentemente se depara com isso? Acesse as normativas da Anvisa, acesse as normativas do Ministério da Saúde, leia detalhadamente o que eles dizem e, principalmente, faça isso a intervalos regulares, porque elas estão sendo sempre revistas, atualizadas, novos exames são somados à relação que já existe. E isso a gente precisa saber no momento que vai auditar. Banco de sangue é um dos itens que mais encarece uma conta hospitalar. Semana passada eu fui auditar uma conta num prestador aqui que eu faço auditoria retrospectiva. Tinha um mesmo paciente, tinha 3 faturas desse mesmo paciente para auditar, eram parciais de 10 dias, Esse hospital trabalha com parciais de 10 dias, e nas 3 parciais, 60% da conta era banco de sangue. Tá? O diagnóstico desse paciente é uma leucemia mieloide aguda, e as contas, 60% do valor da conta era relativo a banco de sangue. Então, é um item que impacta consideravelmente as contas hospitalares, que impacta muito o orçamento das operadoras, mas a gente não tem como fugir do que está relacionado lá. Tá? Não dá hoje para você permitir que seja utilizada uma bolsa de sangue que não tenha sido submetida àquela lista de exames preconizada pelos órgãos oficiais. Tá? Você vai ver também que chama atenção que alguns exames eles realizam duplo teste, tá? Principalmente para HIV. Então tem 2 exames que são feitas dupla testagem em todas as unidades de sangue, de hemoterápicos. Então, só aí são 4 exames e com custo relativamente alto. Então, sangue
não pode ser comercializado, ele precisa ser submetido a todos esses exames, esses testes, ele tem um alto custo, tá? Para quem vai subsidiar esse tratamento, seja operadora de saúde, seja o sistema público, ele realmente é um produto caro, tá? E nós, enfermeiros auditores, no momento de auditar essa conta, temos que nos ater à conferência da efetiva utilização dessas unidades sanguíneas, tá? Aqui, na nossa realidade no Paraná, a gente confere a solicitação médica, né? O que o médico solicitou de hemocomponentes, qual foi o tipo de componente sanguíneo que ele solicitou, e depois a gente confere pelas etiquetas do banco de sangue o que foi administrado. Tá? Então, tem que bater o que o médico solicitou com as etiquetas que o banco de sangue deixa em cada prescrição, em cada prontuário. Eu vou conferir todos os exames por unidade de sangue? Não, né? Esse não é o papel nosso enquanto auditor. Isso é o papel do banco de sangue. O banco de sangue sim tem que provar que realizou todas essas testagens, mas não para mim, para o prestador que vai utilizar as bolsas de sangue que ele está oferecendo. Ah, mas e se der alguma zebra, se der alguma coisa errada? Então, eu hoje como profissional de saúde não me imagino nenhuma situação onde se use uma bolsa de sangue que não tenha sido completamente testada, né? Eu ponho minha mão no fogo por isso? Eu coloco minha mão no fogo que realmente os bancos de sangue são criteriosos e não vão fazer administração de sangue que não tenha sido exaustivamente testado. Mas não é minha função, enquanto enfermeira auditora, conferir toda aquela relação de exames. O que eu preciso saber é que cada unidade de sangue, seja de hemácias, plaquetas, concentrado de plaquetas ou frio precipitado, então não é minha função, enquanto auditora, conferir se em cada uma dessas unidades que foi usada, todos aqueles exames foram realizados. Mas eu preciso sim conferir a prescrição do médico e a administração pelo banco de sangue, pela unidade de hemoterapia. Então, assim, o que eu recomendo aqui? Leiam todas as normativas relativas ao banco de sangue, mantenham essas instruções próximo de vocês, fiquem atentos às novidades, às modificações, porque elas são bem frequentes, porque só assim você vai conseguir fazer uma auditoria de qualidade sempre que aparecer o uso de sangue nas contas que você audita. Eu espero que você tenha gostado, que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo para nós. Não esquece de deixar o seu like, de nos seguir nos nossos canais, seja aqui, né, no canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. E eu vejo você em breve no nosso próximo vídeo. Até lá!